Capítulo 3 do Registro de Jornais, Oficinas, Impressoras, Empresas de Radiodifusão e Agências de Notícias. Artigo 122. No Registro Civil das Pessoas Jurídicas serão matriculados, inciso 1, os jornais e demais publicações periódicas. Inciso 2. As oficinas impressoras de quaisquer natureza pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas. Inciso 3. As empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Inciso 4. As empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias, artigo 123. O pedido de matrícula conterá as informações e será instruído com os documentos seguintes. Inciso 1. No caso de jornais ou outras publicações periódicas, a linha A. Título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo quanto a estas, se são próprias ou de terceiros, indicando, neste caso, os respectivos proprietários. A linha B. Nome, idade, residência e prova da nacionalidade do diretor ou redator-chefe. A linha C. Nome, idade, residência e prova da nacionalidade do proprietário. A linha D. Se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo estatuto ou contrato social e nome, idade, residência e prova de nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da pessoa jurídica proprietária. Inciso 2. Nos casos de oficinas impressoras, a linha A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente do proprietário se pessoa natural. A linha B. Sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas. A linha C. Exemplar do contrato ou estatuto social se pertencentes à pessoa jurídica. Inciso 3. No caso de empresas de radiodifusão, a linha A. Designação da emissora, sede de sua administração e local das instalações do estúdio. A linha B. Nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe responsável pelos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Inciso 4. No caso de empresas noticiosas, a linha A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente do proprietário se pessoa natural. A linha B. Sede da administração. A linha C. Exemplar do contrato ou estatuto social se pessoa jurídica. Parágrafo 1º. As alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas na matrícula no prazo de 8 dias. Parágrafo 2º. A cada declaração a ser averbada deverá corresponder um requerimento. Artigo 124. A falta de matrícula das declarações exigidas no artigo anterior ou da averbação da alteração será punida com multa que terá o valor de meio a 2 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. A sentença que impuser a multa fixará o prazo não inferior a 20 dias para a matrícula ou alteração das declarações. Parágrafo 2º. A multa será aplicada pela autoridade judiciária em representação feita pelo oficial e cobrada por processo executivo mediante ação do órgão competente. Parágrafo 3º. Se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo referido no parágrafo 1º deste artigo, o juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% toda vez que seja ultrapassado de 10 dias o prazo assinalado na sentença. Artigo 125. Considera-se clandestino jornal ou outra publicação periódica não matriculado nos termos do artigo 122 ou de cuja matrícula não constem os nomes e as qualificações do diretor ou redator e do proprietário. Artigo 126. O processo de matrícula será o mesmo do registro prescrito no artigo 121. Título 4 do Registro de Títulos e Documentos, capítulo 1 das Atribuições. Artigo 127. No registro de títulos e documentos será feita a transcrição, inciso 1, dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor, inciso 2, do penhor comum sobre coisas móveis,
Inciso 3, da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal ou de bolsa ao portador. Inciso 5, do contrato de parceria agrícola ou pecuária. Inciso 6, do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros. Artigo 19, parágrafo 2º do Decreto número 24.150, de 20/4 de 1934. Inciso 7, facultativo de quaisquer documentos para sua conservação. Parágrafo único. Caberá ao registro de títulos e documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente ao outro ofício. Artigo 127-A. O registro facultativo para conservação de documentos ou conjunto de documentos de que trata o inciso 7 do caput do artigo 127 desta lei terá a finalidade de arquivamento de conteúdo e data, não gerará efeitos em relação a terceiros e não poderá servir como instrumento para a cobrança de dívidas, mesmo que de forma velada, nem para protesto, notificação extrajudicial, medida judicial ou negativação nos serviços de proteção ao crédito ou congêneres. Parágrafo 1º. O acesso ao conteúdo do registro efetuado na forma prevista do caput deste artigo é restrito ao requerente, vedada a utilização do registro para qualquer outra finalidade, ressalvadas inciso 1, requisição da autoridade tributária em caso de negativa de autorização sem justificativa aceita e, inciso 2, determinação judicial. Parágrafo 2º. Quando se tratar de registro para fins de conservação de documentos de interesse fiscal, administrativo ou judicial, o apresentante poderá autorizar a qualquer momento a sua disponibilização para os órgãos públicos pertinentes, que poderão acessá-los por meio do SERP, sem ônus nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a guarda pelo apresentante. Parágrafo 3º. A certificação do registro será feita por termo, com indicação do número total de páginas registradas, dispensada a chancela ou rúbrica em qualquer uma delas. Artigo 128. À margem dos respectivos registros serão averbadas quaisquer ocorrências que os alterem, quer em relação às obrigações, quer em atinência às pessoas que nos atos figurarem, inclusive quanto à prorrogação dos prazos. Artigo 129. Estão sujeitos a registro no registro de títulos e documentos para surtir efeitos em relação a terceiros. Item 1º. Os contratos de locação de prédios sem prejuízo do disposto do artigo 167, inciso 1, número 3. Item 3º. As cartas de fiança em geral feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza do compromisso por elas abonado. Item 4º. Os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições. Item 5º. Os contratos de compra e venda em prestações com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam, e os contratos de alienação ou de promessas de venda referentes a bens móveis. Item 6º. Todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal. Item 7º. As quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam. Item 8º. Os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de renda de bens e mercadorias procedentes do exterior. Item 9º. Os instrumentos de subrogação e de dação em pagamento. Item 10º. A cessão de direitos de créditos, a reserva de domínio e a alienação fiduciária de bens móveis e... Item 11º. As constrições judiciais ou administrativas sobre bens móveis corpóreos e sobre direitos de crédito. Parágrafo 1º. A inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita ao registro de que trata o caput deste artigo, para efeito da presunção de fraude de que trata o artigo 185 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Parágrafo 2º.
O disposto no caput deste artigo não se aplica ao registro e à constituição de ônus e de gravames previstos em legislação específica, inclusive o estabelecido. Inciso 1. Na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, e inciso 2. No artigo 26 da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013. Artigo 130. Dentro do prazo de 20 dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos artigos 127 e 129 serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residem estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados depois de fim do prazo produzirão efeitos a partir da data da apresentação. Artigo 131. Os registros referidos nos artigos anteriores serão feitos independentemente de prévia distribuição. Capítulo 2 da escrituração. Artigo 132. No registro de títulos e documentos haverá os seguintes livros. Inciso 1. Livro A. Protocolo para apontamentos de todos os títulos, documentos e papéis apresentados diariamente para serem registrados ou averbados. Inciso 2. Livro B. Para a trasladação integral de títulos e documentos, sua conservação e validade contra terceiros, ainda que registrado por extratos em outros livros. Inciso 3. Livro C. Para inscrição por extração de títulos e documentos, a fim de surtirem efeitos em relação a terceiros e autenticação de data. Inciso 4. Livro D. Indicador pessoal substituível pelo sistema de fichas a critério e sob a responsabilidade do oficial, o qual é obrigado a fornecer com presteza as certidões pedidas pelos nomes das partes que figurarem por qualquer modo nos livros de registros. Inciso 5. Livro E. Indicador real para a matrícula de todos os bens móveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias, inclusive direitos e ônus incidentes sobre eles. Inciso 6. Livro F. Para registro facultativo de documentos ou conjunto de documentos para conservação de que tratam, inciso 7, do caput do artigo 127 e o artigo 127-A desta lei, e inciso 7. Livro G. Indicador pessoal específico para repositório dos nomes dos apresentantes que figurarem no livro F, do qual deverá constar o respectivo número do registro, o nome do apresentante e o seu número de inscrição no cadastro de pessoas físicas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, ou no caso de pessoa jurídica, a denominação do apresentante e o seu número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Artigo 133. Na parte superior de cada página do livro se escreverá o título, a letra, com o número e o ano em que começar. Artigo 134. O juiz, em caso de afluência de serviço, poderá autorizar o desdobramento dos livros de registro para a escrituração das várias espécies de atos, sem prejuízo da unidade do protocolo e de sua numeração em ordem rigorosa. Parágrafo único. Estes livros desdobrados terão as indicações de E, F, G, H, etc. Artigo 135. O protocolo deverá conter colunas para as seguintes anotações. Item 1º. Número de ordem continuando indefinidamente nos seguintes. Item 2º. Dia e mês. Item 3º. Natureza do título e qualidade do lançamento, integral, resumido, penhor, etc. Item 4º. O nome do apresentante. Item 5º. Anotações e averbações. Parágrafo único. Em seguida ao registro far-se-á no protocolo remissão ao número da página do livro em que foi ele lançado, mencionando-se também o número e a página de outros livros em que houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. Artigo 136. O livro de registro integral de título será escriturado nos termos do artigo 142, lançando-se antes de cada registro o número de ordem, a data do protocolo e o nome do apresentante, e conterá colunas para as seguintes declarações. Item 1º, número de ordem. Item 2º, dia e mês. Item 3º, transcrição. Item 4º, anotações e averbações. Artigo 137. O livro de registro por extrato conterá colunas para as seguintes declarações. Item 1º, número de ordem. Item 2º, dia e mês.
Item 3º, espécie e resumo do título. Item 4º, anotações e averbações. Artigo 138. O indicador pessoal será dividido alfabeticamente para a indicação do nome de todas as pessoas que, ativa ou passivamente, individual ou coletivamente, figurarem nos livros de registro e deverá conter, além dos nomes das pessoas, referências aos números de ordem e páginas dos outros livros e anotações. Artigo 139. Se a mesma pessoa já estiver mencionada no indicador, somente se fará na coluna das anotações uma referência ao número de ordem, página e número do livro em que estiver lançado o novo registro ou averbação. Artigo 140. Se no mesmo registro ou averbação figurar mais de uma pessoa, ativa ou passivamente, o nome de cada uma será lançado distintamente no indicador com referência recíproca na coluna das anotações. Capítulo 3 da transcrição e da averbação. Artigo 142. O registro integral dos documentos consistirá na transladação dos mesmos com a mesma ortografia e pontuação, com referência às entrelinhas ou quaisquer acréscimos, alterações, defeitos ou vícios que tiver o original apresentado, e bem assim com menção precisa aos seus característicos exteriores e às formalidades legais, podendo a transcrição dos documentos mercantis, quando levados a registro, ser feita na mesma disposição gráfica em que estiverem escritos, se o interessado assim o desejar. Parágrafo 1º. Feita a transladação na última linha, de maneira a não ficar espaço em branco, será conferida realizado o seu encerramento, depois que o oficial, seu substituto legal, ou escrevente designado pelo oficial e autorizado pelo juiz competente, ainda que o primeiro não esteja afastado, assinará o seu nome por inteiro. Parágrafo 2º. Tratando-se de documento impresso, idêntico a outro já anteriormente registrado na íntegra, no mesmo livro, poderá o registro limitar-se a consignar o nome das partes contratantes, as características do objeto e demais dados constantes dos claros preenchidos, fazendo-se remissão, quanto ao mais, àquele já registrado. Artigo 143. O registro resumido consistirá na declaração da natureza do título do documento, ou papel, valor, prazo, lugar em que tenha sido feito, nome e condição jurídica das partes, nomes das testemunhas, data da assinatura e do reconhecimento de firma por tabelião, se houver, o nome deste e do apresentante, o número de ordem e a data do protocolo e da averbação, a importância e a qualidade do imposto pago, depois do que será datado e rubricado pelo oficial ou servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º. Capítulo 4 da Ordem do Serviço. Artigo 146. Apresentado o título ou documento para registro ou averbação, serão anotados no protocolo a data de sua apresentação sob o número de ordem que se seguir imediatamente a natureza do instrumento, a espécie do lançamento a fazer, registro integral ou resumido, ou averbação, o nome do apresentante, reproduzindo-se as declarações relativas ao número de ordem, a data e a espécie de lançamento a fazer no corpo do título do documento ou do papel. Artigo 147. Protocolado o título ou documento far-se-á, em seguida, no livro respectivo ou lançamento, registro integral ou resumido ou averbação, e concluído este, declarar-se-á, no corpo do título, documento ou papel, o número de ordem e a data do procedimento no livro competente, rubricando o oficial ou os servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º, esta declaração e as demais folhas do título, do documento ou do papel. Artigo 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original para o efeito da sua conservação ou perpetuidade, para produzirem efeitos legais no país e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que também se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira. Parágrafo único. Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em língua estrangeira deverão ser sempre traduzidos. Artigo 149. Depois de concluídos os lançamentos nos livros respectivos, será feita nas anotações do protocolo referência ao número de ordem sob o qual tiver sido feito o registro ou a averbação no livro respectivo, datando e rubricando em seguida o oficial ou servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º.
Artigo 150. O apontamento do título, documento ou papel no protocolo será feito seguida e imediatamente um depois do outro, sem prejuízo da numeração individual de cada documento, se a mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos documentos de idêntica natureza para lançamentos da mesma espécie, serão eles lançados no protocolo englobadamente. Parágrafo único. Onde terminar cada apontamento, será traçada uma linha horizontal, separando-o do seguinte, sendo lavrado, no fim do expediente diário, o termo de encerramento do próprio punho do oficial, por este datado e assinado. Artigo 151. O lançamento dos registros e das averbações nos livros respectivos será feito também, seguidamente, na ordem de prioridade do seu apontamento, no protocolo quando não for obstado por ordem de autoridade judiciária competente ou por dúvida superveniente, neste caso, seguir-se-ão os registros ou averbações dos imediatos, sem prejuízo da data autenticada pelo competente apontamento. Artigo 152. Cada registro ou averbação será datado e assinado por inteiro pelo oficial ou pelos servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º, separados um do outro por uma linha horizontal. Artigo 153. Os títulos terão sempre um número diferente, segundo a ordem de apresentação, ainda que se refiram à mesma pessoa, o registro e a averbação deverão ser imediatos e, quando não o puderem ser, por acúmulo de serviço, o lançamento será feito no prazo estritamente necessário e sem prejuízo da ordem da pré-notação. Em qualquer desses casos, o oficial, depois de haver dado entrada no protocolo e lançado no corpo do título as declarações prescritas, fornecerá um recibo contendo a declaração da data da apresentação, o número de ordem desta no protocolo e a indicação do dia em que deverá ser entregue, devidamente legalizado. O recibo será restituído pelo apresentante contra a devolução do documento. Artigo 154. Nos termos de encerramento diário do protocolo, lavrados ao findar a hora regulamentar, deverão ser mencionados pelos respectivos números os títulos apresentados cujos registros ficarem adiados com a declaração dos motivos do adiamento. Parágrafo único. Ainda que o expediente continue para a ultimação do serviço, nenhuma nova apresentação será admitida depois da hora regulamentar. Artigo 155. Quando o título já registrado por status for levado a registro integral ou for exigido simultaneamente pelo apresentante, o duplo registro mencionar-se-á essa circunstância no lançamento posterior e nas anotações do protocolo, far-se-ão referências recíprocas para a verificação das diversas espécies de lançamento do mesmo título. Artigo 156. O oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais. Parágrafo único. Se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar no registro depois de protocolado o documento, até notificar o apresentante dessa circunstância. Se este insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao juiz competente ou notificar o signatário para assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas. Artigo 157. O oficial, salvo quando agir de má-fé, devidamente comprovada, não será responsável pelos danos decorrentes da anulação do registro ou da averbação por vício intrínseco ou extrínseco ao documento, título ou papel, mas tão somente pelos erros ou vícios no processo de registro. Artigo 159. As folhas do título, documento ou papel que tiver sido registrado e as das certidões serão rubricadas pelo oficial antes de entregues aos apresentantes. As declarações do protocolo, bem como a dos registros e das averbações lançadas no título, documento ou papel e as respectivas datas, poderão ser apostas por carimbo, sendo, porém, para autenticação de próprio punho do oficial ou de quem, suas vezes, fizer a assinatura ou a rúbrica. Artigo 160. O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro da averbação os demais interessados que figurarem no título do documento, o papel apresentado e a quaisquer terceiros que lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros municípios as notificações necessárias. Por esse processo também poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações quando não for exigida a intervenção judicial. Parágrafo 1º. Os certificados de notificação da entrega de registro serão lavrados nas colunas das anotações no livro competente, à margem dos respectivos registros.
Parágrafo 2º. O serviço das notificações e demais diligências poderá ser realizado por escreventes designados pelo oficial e autorizados pelo juiz competente. Artigo 161. As certidões de registro de títulos e documentos terão a mesma eficácia e o mesmo valor probante dos documentos originais registrados, físicos ou nato digitais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo. Artigo 162. O fato da apresentação de um título, documento ou papel para registro ou averbação não constituirá, para o apresentante, direito sobre o mesmo, desde que não seja o próprio interessado. Artigo 163. Os tabeliães e escrivão, nos atos que praticarem, farão sempre referência ao livro e à folha do registro de títulos e documentos em que tenham sido trasladados os mandatos de origem estrangeira a que tenham que reportar-se. Capítulo 5 do cancelamento. Artigo 164. O cancelamento poderá ser feito em virtude da sentença ou de documento autêntico, de quitação ou de exoneração do título registrado. Artigo 165. Apresentando qualquer dos documentos referidos no artigo anterior, o oficial certificará, na coluna das averbações do livro respectivo, o cancelamento e a razão dele, mencionando-se o documento que o autorizou, datando e assinando a certidão, de tudo fazendo referência nas anotações do protocolo. Parágrafo único. Quando não for suficiente o espaço da coluna das averbações, será feito novo registro com referências recíprocas na coluna própria. Artigo 166. Os requerimentos de cancelamento serão arquivados com os documentos que os instruírem.